Salve, salve pessoal! Hoje vamos falar de Mini Tamiya M01 e M03. É um carrinho muito conhecido aí da maior parte dos fãs, né, da marca. Saiu, foi relançado diversas vezes esse chassi. O primeiro que saiu foi em 94, depois saiu esse cara aqui em 95. Enfim, a última versão que saiu foi em 2011, um relançamento desse carro aqui, né, no chassi M05. E a Tamiya sempre relança de tempos em tempos. Hoje a gente vai falar aqui de dois modelinhos. Vou mostrar aqui a comparação entre os dois para vocês terem uma ideia da evolução tecnológica de um para o outro. Tirar aqui a bolha, né, a parte traseira do M03. E aí a gente tem o M01, versão Rally de Monte Carlo. Esse carro aqui, assim, é bem raro hoje em dia, é muito difícil achar um em boas condições. Esse carro não é zerado, eu não tenho ele desde zero. Eu comprei também de um amigo do Japão. Até mandar um abração para ele, eu sei que ele curte aí o canal, tá? Esse carro não é zerado, tem alguns detalhinhos, mas dada a raridade do modelo, eu acabei segurando. Então, M01, então, virar aqui para vocês. Então, ele tem alguns detalhes que nem aqui não foram pintados os retrovisores, né, no branco, antes de adesivar, e aí ele amarelou. Então, um aqui eu consegui remover bem, eu preciso até trabalhar um pouco melhor nesse daqui, para conseguir melhorar isso. E aqui fazer um trabalho também na frente, para poder zerar. Só que eu tô com medo de desbotar o adesivo, que é um carrinho de 94, tá? Então a gente fica sempre com um certo cuidado a mais para evitar qualquer tipo de dano numa bolha que é bem rara. Comparação dos chassis, pessoal, sei que vocês gostam muito de ver essa parte, né? E a evolução tecnológica aí da Tamiya. Então esse carro aqui M01, primeiro modelo Mini, né? Por que é Mini? O entre-eixo dele é curto, tá? Muita gente fala, pô, o Mini ele é a escala 1/12. Não, não é a escala 1/12. O Mini é a escala 1/10, tá? O que vai variar é o entre-eixos, tá? Então, no Mini, a distância de entre-eixo dele é 210 milímetros, podendo chegar até 239 milímetros, que é o chassi do Fusca, da Kombi e tal. Tá? Então, para a Tamiya, esses chassis são considerados de entre-eixo menor, entre-eixo curto. E aí os chassis turismo, né, de entre-eixo maior, tem 251 até 257 milímetros. Então, nessa época aí, em 94, pessoal, os amortecedores eles eram apenas dois, né, um na frente e um atrás, tá? Instalados na longitudinal. Então isso aqui foi os primórdios, né? Foi como a coisa começou. Então basicamente você tem um chassi aqui de plástico injetado e as bandejas são afixadas no chassi e tal. Isso aqui já foi uma revolução para a época, né? Tipo assim, o pessoal não gostava muito dos amortecedores nessa posição, tipo, o carrinho tinha uma tendência a levantar a roda, enfim, não era muito, tá? Isso aqui sempre tava quebrando. Então, assim, tinha umas reclamações da galera, né? Então, e foi usado em competições, a galera competia, tá? E aqui o que é interessante é o ESC eletromecânico. Então, esse carro, ele usa dois servos, né? Então, você instala um servo aqui do lado direito e instala um servo do lado esquerdo. E aí aqui vai ser o da direção do lado esquerdo, do lado direito vai ser o servo que controla aqui o servo eletromecânico, ó. Pode ver que está bem cheio de zinabre aqui, ó. Então você instala aqui, né, o puxador e ele vai conectar o horn lá no servo. Conforme você acelera, ele vira aqui o potenciômetro, né, como se fosse um autorama. Problemas disso aqui. Normalmente pegava fogo, tá, pessoal? Então esquentava tanto, sendo um dia quente. Cheguei a usar isso aqui uma época, né? Era mais novo. E isso aqui esquentava e tacava fogo em tudo. Do nada o negócio pegava fogo, né? Hoje a gente tem problema com bateria, naquela época eram esses ESCs eletromecânicos. Tanto que eles colocavam várias engenhocas aí para atenuar um pouco o calor, mas não dava muito bom não. Agora do M03. Então, em comparação, pessoal, com o M03, a gente tem um salto aí de pelo menos 10 anos, né? Disso aqui para isso aqui. Então, tem muita coisa que melhorou. Tem muita gente que gosta até hoje do M03. Pessoal, mantém, anda,
faz até competição utilizando M03, chamado Mini Vintage, né? Então o M03 tem muitos opcionais, é um carro muito legal de andar e já tem algumas melhorias. Então, por exemplo, uma delas é a posição do servo, tá? Ela já mais próxima aqui da roda, né, dianteira, do eixo dianteiro, ó. Então ele já é posicionado aqui. Tem um probleminha que é a questão do centro de gravidade, tá? Ele está um pouco mais alto, então isso aqui atrapalha um pouco em relação ao M01, que o centro de gravidade não fica deslocado, ele só fica deslocado para trás, e aí gera um equilíbrio, né? Porque aqui você tem o motor aqui na dianteira, a bateria na dianteira e o servo lá, então dá uma equilibrada. Aqui, boa parte do peso do carro está aqui na frente, tá? Então, assim, de uma forma acaba ajudando, mas também em alguns aspectos atrapalha, tá? Que mais que é interessante mostrar? Os amortecedorzinhos agora são em pé, né? São 4 amortecedores, 2 na frente, 2 atrás, colocados na vertical, tá? Então isso aqui já foi um ganho absurdo na época, porque o carro, pô, ganhou realmente amortecimento, pode-se considerar, porque isso aqui era bem rudimentar, né? Motorzinho lata, tá, pessoal? Nessa época não existia brushless, tá? Só motor latinha mesmo. A parte de rádio aqui era rádio AM, né? Você usava o cristalzinho aqui em cima. Tá, ó. Vê que tem até os selinhos da Tamiya, tudo original de época. Que é a posição dos amortecedores traseiros, né? Então, assim, ele tem tração somente na roda dianteira, a roda traseira é solta. Então, muita gente me pergunta, Pangaré, qual que é a diferença do M01 pro M02? É a tração, tá? O M02 a tração é atrás, M01 a tração na frente. Todos que são números ímpares, a tração é dianteira. Todos que são pares, a tração é traseira. E acho que a maior inovação aqui desse kit, que eu acabei esquecendo de falar, estamos falando para vocês, é o ESC, né? Então aqui você já tem um ESC brushed, tá? Um ESC eletrônico, né? Uma placa de circuito integrado. Está falando aí provavelmente em torno de 2099, nessa época mais ou menos, tá? Talvez um pouquinho depois, um pouquinho antes. Então a gente sai desse eletromecânico, cheio de problemas, não era muito preciso também, tá, pessoal? E pegava fogo, tá? Esquentava e ateava fogo aí. Às vezes batia um ferrinho aqui dentro, ó, e começava um incêndio. Para um ESC realmente eletrônico, né? Então, com todas as características aí de ESC eletrônico. Então tá tudo aqui, ó. Esse carro eu procurei manter exatamente como ele veio. Então, ele tem o servo, que era usado na época, tá? O servinho que o cara me mandou, se eu não me engano, é um servo Tamiya que tá aqui, tá? Ó, acho que é um servinho Tamiya que tá aqui dentro. Uma hora eu preciso desmontar para ver o que é. E é isso, a gente procurou manter ele aí com as características originais. Depois disso aqui vem M05, na linha caixa, do que vem nas caixas, né? Então vem o M05, eu já tenho outras mudanças. Uma hora eu gravo aí um vídeo para vocês. Deixa aí no comentário, pessoal, qual você gostou mais, do Monte Carlo ou do Mini, que era do meu amigo, tá bom? Forte abraço. A gente fica por aqui. Fui.